Oi, quinto ano, eu sou a Prograzi. A gente está na nossa aula de História da semana 26. Estamos seguindo a apostila APES das páginas 81 e 82. Falamos a semana passada sobre escravidão, quilombo, né? Vamos continuar um pouco nesse assunto porque a gente está falando da conquista dos direitos no Brasil. A gente estuda isso para entender a garantia dos nossos direitos aqui no nosso país, que vem de longe, né? Então, antigamente, haviam escravos, olha só, as pessoas tinham, eles davam dinheiro e isso lhes dava o direito de fazer o que quisessem com a vida de algumas pessoas. Já pensou? Por exemplo, se eu fosse um dono de engenho, né, um senhor feudal, e comprasse um escravo, eu poderia fazer o que eu quisesse dele. Eu poderia matá-lo, eu poderia torturá-lo, eu poderia deixá-lo sem comer. Olha que coisa, em troca de dinheiro. Triste, né? Então, a gente está estudando isso para entender como que os direitos foram adquiridos. Olha que triste que era e quanto a gente evoluiu. Tá bom? Não. Mas é por isso que você está estudando isso para você melhorar o futuro, ok? Olha bem o que essas pessoas fizeram e entenda o que não fazer mais, por favor. Então, foram quase 300 anos de escravidão no Brasil. Sim, 300 anos de escravidão permitida no Brasil. Olha quanto demorou para cair a ficha. Horrível, né? Então, e houveram muitos conflitos para libertar esses escravos, né? Como eu já disse para vocês, parte da população não gostava da escravidão. Não era todo mundo que era a favor. Nunca é todo mundo a favor de alguma coisa. Então, esse pessoal que era contra começou a fazer movimentos para libertar os escravos, né? Para dar alforria. Alforria era uma carta de alforria, era a maneira com que os escravos eram libertos. Alguns compravam a sua liberdade, né? Trabalhavam, de alguma forma recebiam e aí compravam a liberdade de volta. Ou seja, pagavam por ter a liberdade por suas vidas. Triste demais. Alguns eram libertos por bondade mesmo, né? Ao longo desses 300 anos, poucos escravos foram libertos, mas houveram escravos libertos, ok? Então havia a pressão da sociedade que queria o fim da escravidão e havia uma pressão internacional muito forte, porque aqui nós éramos uma colônia, né? Ou seja, Portugal dominava o nosso país, mas lá na Europa os movimentos abolicionistas, que são o movimento de libertação dos escravos, eram grandes e já deixavam de existir. Mas como aqui nós éramos uma colônia, a gente sempre demorou para tomar as decisões. Então haviam os movimentos das pessoas no Brasil e havia o movimento internacional para a abolição da escravatura, ok? Coloquei um vídeo para você aí, tudo que você precisa saber sobre a abolição da escravatura no Brasil. Bem legal. Eu só separo vídeos bem curtinhos, 3, 4 minutos no máximo, para que você preste atenção, que eu sei que o seu cérebro é bem rápido. Então, eu já te falei que as pessoas dominavam a vida das outras, né? Um absurdo. E aí o cartunista Ângelo Agostini ilustrou uma cena chamada Cerimônia de Entrega das Cartas de Alforria, que eu já te expliquei que era a carta que dava liberdade àqueles escravos. Olha bem a cena que ele retratou aí e escreve o que você pensa sobre essa cena. Nossa, Pro, toda hora você fica perguntando o que eu penso sobre. Eu não quero que você me responda o que está na apostila, eu não quero que você copie um parágrafo. Eu quero saber a sua impressão sobre isso, eu quero que você pense. Bota essa cabeça para pensar aí, galera. Depois eu quero que você imagine que a gente voltou lá na época da escravidão. Pegamos uma máquina do tempo e voltamos lá. E eu quero que você pense que você é um jornalista a favor da abolição, ou seja, a favor da libertação dos escravos. Escreva um texto, faça uma charge, faça uma tirinha, use qualquer gênero textual, uma reportagem que mostre que você é um jornalista e como você defende e por que você defende a abolição dos escravos. Você pode fazer aí tirando sarro, você pode fazer aí um texto super sério. Eu quero que você use a sua criatividade, pegue todos os gêneros textuais que você já aprendeu comigo lá em português e coloque aí no papel a favor da abolição, tudo bem? Página 82 da apostila. Coloquei para você outro vidinho curto de 4 minutos. Não dá nem tempo de ligar seu celular às vezes, que o seu celular eu sei que demora para ligar. O tablet, então, nem se fala. Assiste esse vidinho sobre a Lei Áurea, porque você vai entender o que aconteceu antes da Lei Áurea existir.
Se você não sabe ainda o que é a Lei Áurea, eu vou te posicionar. Lei Áurea foi a lei assinada pela Princesa Isabel que acabava com a escravidão no Brasil. Mas Princesa Isabel não foi uma iluminada, uma pessoa, Madre Teresa de Calcutá, que acabou, que foi lá e de um dia para o outro acabou com a escravidão. Não, eu aprendi isso na minha época de escola. Mas você, que é mais moderno do que eu, vai entender como esse processo aconteceu. Já te contei que haviam movimentos populares e havia um movimento internacional para que isso acontecesse. Foi uma pressão. Mais uma vez, uma lei não foi criada por empatia, por amor ao próximo. Foi criada por pressão. Por quê? Ia contra os interesses. Os senhores feudais tinham muito dinheiro e eles influenciavam as decisões políticas. Então, para eles, não era interessante acabar com os escravos. Entende? É sempre a grana, nunca é a empatia. Então, eu quero que você veja esse vídeo. Se você não viu, dá um pause aí, vai lá ver e volte aqui comigo. Para você entender que foram várias leis que foram acontecendo até chegar à Lei Áurea. Em 1850, por uma pressão internacional, que você vai ver lá no vídeo, foi assinada a lei da proibição do tráfico negreiro. Então, não se podiam mais traficar negros africanos no mar. Se eles fossem pegos, eles podiam até acabar com o barco, matar todo mundo. Enfim, né? Uma coisa vai matar para não ser escravo, não sei o que é pior. Mas era o começo dos direitos no Brasil. Chegamos lá. Então, 1850, por uma pressão internacional. 1871 foi assinada a Lei do Ventre Livre, que dizia que todo filho de escravo nascido no Brasil a partir daquela data era livre, não era mais escravo. Ó que legal. Depois, 1885, dos sexagenários. Escravos com mais de 60 anos eram livres. Já vai diminuindo uma parte. E aí, depois, em 1888, que sim, foi assinada a Lei Áurea pela santa, que a gente achava que era santa, mas na verdade ela só seguiu aí a pressão que ela sentiu, Princesa Isabel. Eu quero que você faça aí a linha do tempo com todas essas leis que eu acabei de te explicar, que é bem fácil. Quero que você responda durante quanto tempo houve escravos africanos aqui no Brasil, já te contei no começo do vídeo. E eu quero que você pense numa frase com o sinônimo da palavra abolição. Joga lá no Google, tem uma página que chama sinônimos.com.br, escreve abolição, vê quais são os sinônimos e construa uma frase, tá bom? E por último, quero que você crie uma imagem onde as pessoas vivem livres e se respeitam. Ai, vamos todos cantar, dar as mãos e fazer um mundo melhor. Um beijo, me liga se você precisar. Tchau!